Cada vez mais o estilo de vida fitness, a estética e a prática de exercícios físicos têm ganhado espaço na internet. E isso influencia diretamente na vida das pessoas. E eu estou aqui com a Fernanda Rabesquim, que é fisioterapeuta, instrutora de pilates e proprietária da academia Forma e Saúde. Fernanda, eu queria começar te perguntando que nessa época do ano surgem aí os projetinhos de verão, que as pessoas querem alcançar corpos muito rapidamente e coisas inalcançáveis muitas das vezes. Eu queria começar te perguntando quais são os maiores erros que você percebe que as pessoas cometem nessa época e nessa busca pelo físico perfeito. Boa noite. Boa noite, um prazer. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal. E essa época do ano, né, passado esse monte de festa, Natal, Ano Novo, a procura passa a ser maior. Porém, o que a gente tem que lembrar, você falou de erros, a gente tem que lembrar que esses corpos não se moldam tão rapidamente, né? Então isso aí é uma construção de um ano inteiro para atingir, né, um corpo bom no verão. Mas o que é importante do janeiro, a gente pensa assim, a virada do ano, então aí vem projetos, né? Quero melhorar minha saúde, quero emagrecer. Então assim, essa fase, janeiro, é uma fase bem interessante porque é como se virasse uma chavinha e as pessoas vêm em busca disso, de mais saúde, de melhor qualidade de vida. Aqui a gente tem procura bastante por pacientes que sentem dor, alunos que sentem dor, então a gente procura ajudar, mas os erros que você falou que pode ser cometido é o treinar sozinho, né? Hoje em dia a gente tem a internet aí à nossa mão, que é um perigo, é muito bom, mas é um perigo, porque às vezes a pessoa fazendo em casa, se não está na frente do espelho, ela fazendo a atividade errada, pode causar mais mal do que bem. Então é sempre importante procurar ajuda profissional, né, para desenvolver essas atividades com mais sucesso. E muitas das vezes as pessoas buscam meios mais fáceis de conseguir esses resultados, como as dietas extremas e até o uso daquelas canetas emagrecedoras. E existem formas saudáveis, né, de se buscar esse físico que a pessoa deseja sem comprometer a saúde, né? Sim, o físico saudável, né, essa estética que as pessoas tanto buscam, é possível, totalmente possível, só que demanda mais tempo, né? Uma dieta balanceada, atividade física constante, a gente sempre fala, constância, é o dia após dia. Então, isso é possível. Porém, a gente não pode pensar nas canetas de forma negativa, de jeito nenhum, né? Hoje em dia elas são muito usadas para pacientes com sobrepeso, obesidade, é de extrema importância. Só que mesmo assim, o recomendável é a caneta para ajudar nessas pessoas que não conseguem emagrecer de forma mais natural, exatamente. E só que o importante é aliar a atividade física, tanto para a estética corporal como para a saúde, entendeu? A pessoa emagrece de forma mais bonita. E no Brasil é calor o ano inteiro, mas principalmente nessa época o sol e o mormaço prevalece aí. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar ao fazer atividades físicas ao ar livre? Muito pelo calor, pelo rendimento, por lesões. Hoje está um dia chuvoso, né, que é muito difícil, chuva é bênção, mas a Panorama costuma dizer que a gente tem um sol para cada um, né? A Panorama é uma cidade muito quente, então o cuidado é sempre procurar horários menos quentes, né? Roupas leves e muita hidratação. A água é de suma importância, principalmente no verão. Como você já tinha comentado, muitas pessoas treinam nas suas próprias casas, sem muitas vezes equipamento profissional e sem muito conhecimento sobre o assunto. Quais são os maiores riscos de se treinar e de se exercitar sem o acompanhamento de um profissional, seja de educação física ou seja um médico? Existem pessoas e pessoas.
Tem gente que tem consciência corporal. Por isso que a gente sempre fala que desde criança a gente estimula a criança a fazer atividade física. Porque essa consciência corporal ela vem com o passar do tempo. Então, a pessoa quando está na fase adulta e ela resolve fazer uma atividade física, tem gente que tem bastante coordenação, né? Então, assim, ela olhando um vídeo, se olhando no espelho, ela consegue realizar aquela atividade física com sucesso. Porém, tem outras que, na hora de fazer um agachamento, agacha com o joelho fechado, né, para dentro, que a gente fala um joelho valgo. Então, o risco de machucar é muito grande, tanto a coluna como o joelho. Então, assim, buscar. Se a pessoa vê, né, que não consegue fazer isso, pelo menos buscar uma orientação, ou um personal, ou uma academia, né, para ajustar esses errinhos, para não ter o perigo de machucar. E você também é instrutora de Pilates. Eu queria saber qual que é a diferença do Pilates clínico para o Pilates funcional e qual que é a diferença dos dois Pilates para os outros esportes. Certo. O Pilates, ele é uma atividade que aqui eu trabalho o Pilates funcional, que a gente devolve a função pro corpo. Todas as pessoas que vêm fazer Pilates, elas são lesionadas? Não, nem todas. Tem gente que gosta da prática como exercício físico. Porém, a maioria vem com uma disfunção. Uma dor no ombro, uma lesão no joelho, uma lombalgia. Então, elas vêm para recuperar. Então, através do Pilates funcional, a gente devolve a funcionalidade do corpo, a saúde do corpo, porque o corpo ele é feito para se movimentar. Então, eu sempre falo, o movimento, ele cura. Então, a gente sempre começa, mesmo que e numa forma iniciante ou uma forma bem restrita, porque a pessoa tá com muita dor, a gente começa, sempre o movimento é a primeira escolha. A diferença do Pilates para as outras atividades tem muita diferença. O Pilates são exercícios diferenciados. Eles trabalham o corpo inteiro, às vezes no mesmo exercício a gente consegue trabalhar o corpo todo, associado com a respiração. Já na musculação, que é extremamente benéfico e eficaz, a gente normalmente isola a musculatura, sabe? Isola assim, né? Porque a gente trabalhou o músculo principal e tem os seus sinergistas, antagonistas, enfim, tudo trabalhando junto. Mas, tipo, a gente vai fazer um exercício de rosca, então a gente trabalha mais, né, bíceps. Então, assim, o Pilates não, a gente não tem esse movimento isolado, a gente trabalha meio que englobando o corpo todo, entendeu? E quais são os benefícios, além, de claro, das dores, de curadores, devolver a função para o corpo do Pilates, para o dia a dia da pessoa mesmo? Bom, a melhora nas atividades diárias é extraordinário. Então, eu sempre falo, a pessoa que chega com dor, normalmente no final dos 30 dias que ela está aqui, ela já percebe uma grande diferença. Eu sempre gosto de mostrar para a pessoa, né? Ela chega aqui, ela fala, ai, que dor, qual é a sua dor? Qual é o seu movimento de dor? Ah, meu movimento de dor é na flexão do tronco. Tá, então a gente trabalha, tal. No final desses 30 dias, eu falo assim, e aí, como que tá aquela sua dor, entendeu? Sempre essa dor, se ela não desapareceu, ela diminuiu consideravelmente. E o Pilates, ele é só indicado para quem sente dor na hora realmente que precisa ali, ou pode ser para qualquer um, a qualquer hora, a qualquer estágio da vida? Não, em qualquer estágio. A gente trabalha desde criança. Lógico que a gente tem que, né, eu pego assim, acima de 10 anos, né, a escoliose, a gente tem bastante sucesso trabalhado aqui no Pilates. Então, desde criança até os idosos. Os idosos têm bastante benefícios. Porém, a pessoa que simplesmente gosta da aula, que não tem dor alguma, ela vem só para fazer a aula mesmo, que ela é bem dinâmica. Sim, e tem até uma brincadeira de que quem faz musculação muitas das vezes não consegue fazer o Pilates na forma mais correta possível, né? Que acha que é muitas vezes mais fácil
ou que não precisa disso. Sim, como aqui a academia, né, tá aqui a sala de pilates e a academia logo aqui atrás, a gente percebe, assim, às vezes alguns olhares aqui para dentro da sala, tipo, nossa, que coisa fácil, mas não é, às vezes a gente coloca, né, tem até as postagens na internet daqueles atletas mesmo, né, de atletas profissionais que, tipo, colocam no pilates e eles tremem, igual a vara verde, né? Então, assim, é diferenciado. Lógico que com muito treino, né, com várias sessões, né, a pessoa já melhora, porque como tudo o corpo aprende, é um aprendizado. Mas, a princípio, eles sofrem sim. O pessoal de lá sofre quando vem pra cá. Diferente daqui, quando vai pra lá. E a gente está chegando numa época do ano que é de festas, o carnaval, né? Que muita gente fica aí nas ruas o dia todo, em pé, dançando, correndo, e é um esforço extra do físico mesmo para o corpo da pessoa. Como que o Pilates e a academia podem ajudar quanto para a preparação, quanto para o pós, essas festas e esse esforço? A pessoa que ela se prepara, né, se alimentando bem, fazendo exercício de força, né, como aqui, força, resistência, como aqui e na academia, com certeza ela vai estar muito melhor preparada muscularmente, né, de resistência, do que uma pessoa que não treina. Então, assim, é considerável a diferença, sabe? Tanto na hora ali de aguentar ter resistência para aguentar as noites ali de folia, como depois, né? A pessoa não fica tão acabada, né? Por quê? Porque hoje em dia força muscular é tudo, né? Então, assim, tanto para recuperação, regeneração, como para tudo. Hoje em dia, exercício físico é o caminho. E qual seria uma mensagem, um recado, um conselho que você deixa para quem quer iniciar essas atividades físicas, seja academia, pilates ou outras também, outros esportes, ainda nesse verão e nesse ano? Tem muitas metas aí para serem cumpridas, né? Sim, normalmente as pessoas que vêm, né, com esse objetivo, né, desse ano novo, vida nova, qualquer movimento que você faça. A gente tem uma cidade belíssima, que tem um balneário, uma caminhada no final da tarde ou no início da manhã, que a temperatura está mais fresca, é super válido. Quem quiser, que eu acho muito importante, além do cardio, que é a caminhada, o exercício de fortalecimento é de suma importância, sabe? Um não compensa o outro, a gente tem que fazer os dois. Quem quer envelhecer bem tem que ter tanto a parte cardiorrespiratória como a parte muscular boa. Então, assim, aí eu oriento, né, a procurar um lugar específico, uma academia, um estúdio de pilates, né, para ingressar, para engrenar, para ter essa alavancada, né, de exercício na vida. Porque, às vezes, sozinho, a pessoa tem que ter muita força de vontade, né? E aí faz hoje, aí amanhã pode ser que esteja um pouquinho mais dolorido, eu não vou fazer não, daqui a pouco já desiste. Então, tendo um lugar, um compromisso, é mais fácil de engrenar.